Oi meninas, boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live do nosso calendário de oração. Hoje a gente vai meditar em... Marquei a passagem errada. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38, para quem já quiser ir abrindo. Enquanto isso, vou esperar uns minutinhos para as meninas chegarem. Como que tá sendo essa experiência para vocês, gente? Me contem, o que vocês estão achando? Estamos no nosso 9º dia, 9 dias sem parar, hein? Isso aqui é disciplina, pessoal. Parabéns para todo mundo que tá seguindo firme. E é isso aí, a gente com certeza vai colher frutos disso que a gente tá plantando, né? Eu sei que hoje eu tô colhendo frutos na minha vida. Se você também tá colhendo frutos na sua, manda um coraçãozinho, comenta um coraçãozinho, uma mãozinha assim orando, pra gente ver como esse projeto já tá influenciando muitas pessoas e abençoando muitas pessoas. Oi, Vanessa. Oi, Daniela. Bem-vindas, meninas. Que bom que vocês estão aqui. Hoje eu dei uma enganada no pessoal, né? Falei que a live ia ser às 8 e aí adiantei. Mas é porque eu vou ter um compromisso às 8. Então não teve jeito. Oi, Fer. Bem-vinda. Oi, Ivone. Oi, Amanda. Bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Que bom ter vocês aqui comigo. Fico muito feliz mesmo. Hoje eu quero falar com vocês. Eu quero seguir no raciocínio da live de ontem. Então, se você tá chegando depois da live e não sabe do que eu tô falando, se você puder ver a live de ontem primeiro, assista. Se você tá aqui na live comigo, deixa pra ver depois. Mas na live de ontem, a gente conversou sobre encontrar renovo em Deus, né? Quando a gente chega naquele nível de exaustão e consegue entregar tudo isso para Jesus e consegue descansar nele, consegue encontrar renovo nele. Foi uma live bem especial, Deus falou muito comigo ontem, continuou falando comigo depois da live na minha célula, continuou falando comigo à noite e hoje ele já me deu resposta, já aconteceram coisas na minha vida que Deus me mostrou que eu não tô sozinha, que ele tá comigo e que quando a carga fica muito pesada, ele me ajuda. Então, compartilhando isso para vocês considerarem como um testemunho, não quero dar detalhes, porque né, não diz respeito só à minha vida, mas eu tô muito, muito agradecida porque Deus já respondeu as orações de ontem, gente. Deus já moveu e já aconteceram coisas que precisavam acontecer para eu sentir que a carga tá mais leve. Então, glória a Deus por isso, tô muito feliz. E pra gente seguir nesse raciocínio, porque eu sinto que Deus está querendo trabalhar alguma coisa no nosso coração com relação a isso, mulheres que estão sempre inquietas para lá e para cá. Quem adivinha qual vai ser a nossa meditação hoje? Sim, vamos falar de Marta e Maria, porque a mulherada precisa continuar ouvindo sobre isso, a gente vai continuar falando sobre isso. Eu tenho a sensação que quase todo culto, ministério de mulheres prega sobre esse texto em algum momento, e não é à toa. Deus realmente tem que tratar isso no nosso coração, porque a gente tende a se distrair com muitas coisas que não ele. E ele tá chamando a gente pra ele. Então, vamos ler o texto? Lucas 11, versículo 38 em diante. Todo mundo já abriu as Bíblias? Vamos lá. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quem aí se identifica com Marta? Só eu? Eu tenho certeza absoluta que se Jesus entrasse na minha casa, eu ia ficar igualzinha a Marta. Ia ficar arrumando as coisas, arrumando as almofadas, ia dar uma varridinha, ia preparar comida para levar para Jesus. Eu ia dar um jeito. Eu ia fazer alguma coisa para fazer Jesus se sentir bem-vindo ali
E com certeza, se a minha irmã tivesse sentada aos pés de Jesus enquanto eu estava fazendo tudo na casa, eu ia ficar irritada. Eu sou Marta escritinha aqui. Eu me identifico muito com esse texto. E eu tenho certeza que muitas de nós, em algum momento da vida, se identifica com esse texto também. E eu acho muito lindo que Deus tenha feito questão de que isso aqui tivesse na Bíblia. Porque, gente, vamos pensar, né? Isso aqui é um texto típico para as mulheres. Jesus parou e falou assim, preciso pregar para as mulheres aprenderem a se aquietar. Vamos ensiná-las sobre o que é mais importante. E nessa passagem, Jesus está ensinando que é mais importante do que todo o nosso serviço, do que todas as coisas que a gente tem para fazer. E mulher sabe, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Mais importante que tudo isso é Ele. A boa parte é Ele. E que isso é que a gente tem que priorizar. Então, eu estava meditando, pensando sobre a minha vida, pensando sobre como eu administro o meu tempo, o que eu coloco como minhas prioridades, sobre o que recebe o melhor da minha energia no início do meu dia, pensando sobre tudo isso para tentar entender se eu estava como Marta, para lá e para cá, ou se eu estava como Maria, sentada aos pés do Senhor. Você consegue meditar e identificar com qual dos dois papéis você se identifica mais, olhando para a sua vida hoje? O que tem te preocupado mais? O serviço, as coisas que você tem que fazer, ou a presença de Deus? Ou a presença de Jesus na sua casa? Imagina, gente, Jesus ali, presente, e Marta para lá e para cá limpando a casa, fazendo serviço. Mas a verdade é que ele está presente com a gente todos os dias, né? A gente tem o Espírito Santo em nós. Ele está com a gente todos os dias. E às vezes a gente passa o dia inteiro, nem fala com ele. Fica o dia inteiro correndo para lá e para cá. No fim do dia faz uma oração agradecendo que ainda bem que você conseguiu vencer o dia, glória a Deus. Mas só isso. E o nosso relacionamento, a parte de aprender com Jesus, aprender a caminhar com Ele, aprender do Espírito dele, que era manso e humilde de coração, como a gente viu ontem, né? Isso vai ficando para depois, como se não fosse tão importante. Mas isso é o mais importante, gente. É o que há de mais importante. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas a verdade é que isso é difícil pra gente, principalmente com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Eu não sei vocês, mas eu acordo já com a minha lista na cabeça. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Na hora do almoço eu vou parar, vou fazer aquilo. E o dia vai, e a gente fica, né? Eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, aquele outro. E a gente não para Deus. A gente não para ter tempo com Deus. E é por isso que eu tô tão feliz com o calendário de oração, porque tem sido uma disciplina que todas nós estamos nos esforçando para ter um tempo com Deus, né? Eu sinto que todas nós estávamos precisando de algo que nos motivasse a fazer isso, e a gente encontrou isso nesse projeto. Então, o desafio é a gente identificar na nossa vida no que a gente está distribuindo a nossa atenção e como que a gente está administrando os nossos afazeres. Se a gente tem duas coisas que eu acho que a gente tem que pensar, além de se a gente está parecida com Marta ou está parecida com Maria, é pensar como a gente deve fazer diferente. Vou dar um exemplo. Existe uma diferença entre a gente fazer os nossos afazeres todos do dia inteiro, chegar no fim do dia com quase nada de energia a mais e fazer o nosso tempo com Deus. E existe o você buscar Deus primeiro para que Ele te dê energia para que você consiga encarar tudo que tem no seu dia, né? E eu tenho pensado sobre isso. Inclusive agora que a gente mudou a live para de noite, e eu fiquei meditando bastante nisso. Ontem na minha célula, a minha pastora também comentou isso, sobre a importância da gente colocar tempo com Deus como prioridade, não só como algo importante que precisa ser feito, porque de fato precisa ser feito, mas também como algo que acontece antes de todo o resto, sabe? Os últimos 2 dias eu senti que por não ter buscado fazer o meu tempo com Deus no início do dia, o meu dia ele foi mais entroncado, ele não fluiu da mesma forma, eu não tive a energia que normalmente eu teria, não tive a calma que normalmente eu teria, e também não tive a sensibilidade ao Espírito Santo que normalmente eu teria. Como eu estava tendo por estar fazendo meu tempo com Deus de manhã, né? E eu acho que isso é uma coisa pra gente parar pra pensar.
pra gente tentar entender se a gente não tá fazendo de Deus, vamos dizer assim, o remédio em vez da fonte, sabe? Se a gente não tá indo pra Deus só quando a gente não consegue mais, só quando a gente tá no limite das nossas forças, só quando a gente tá assim que é só por um milagre, como eu tava ontem. Ou se a gente tá sendo prudente, se a gente tá se planejando, se a gente tá entendendo que é importante, antes de encarar o dia, ter tempo com ele e fazer dele a nossa fonte de energia, a nossa fonte de alimento espiritual, né? Não apenas o remédio para quando a gente tá mal e já tá, né, o nosso serviço acabou com toda a nossa energia. Porque se a gente faz o caminho inverso, se a gente já tiver o coração de Maria no início do dia, a gente pode ser Marta o resto do dia, não tem problema nenhum, sabe? Jesus sabe que a gente tem os nossos afazeres e a gente tem sim que ser responsável. A gente vai ter que fazer tudo o que a gente tem para fazer. Mas vamos tentar ter primeiro o coração de Maria, né? Encontrar primeiro a melhor parte no início do nosso dia. E eu quero estender um pouquinho essa meditação com um versículo. Ó, Êxodo, capítulo 17, versículo 21, diz assim. Deixa eu dar o contexto para vocês primeiro. Nessa parte da história é quando o povo já saiu do Egito e está no deserto. A gente sabe que o povo ficou no deserto um bom tempo antes de chegarem na Terra Prometida, né? E nessa época a Bíblia nos ensina que chegou um tempo que eles começaram a passar fome. E aí como que Deus supriu a necessidade daquele povo? Mandando o maná, que era um alimento que literalmente caía do céu todos os dias. E eles colhiam aquilo para comer todas as manhãs. E o que é mais interessante é que o maná, ele era só para o dia. Salvo exceções, ele era para o dia, então você tinha que colher e comer no dia. Se você tentasse armazenar para o dia seguinte, estragava. E o que eu aprendi desse texto? Que não é só sobre o maná, né? O maná, ele é uma representação do nosso alimento espiritual. E o que diz o texto? Vamos ler o versículo. No versículo 21 diz assim: a cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Então, o que esse texto está falando? Que eles não só colhiam todos os dias, porque o maná era para o dia, né? Então eles tinham que comer no dia e não ia ter para o dia seguinte. Então tinha que comer no dia. Mas não bastava simplesmente comer no dia. Qual que era a ordenança? Ir todas as manhãs, diariamente, todas as manhãs, colher o maná. E eu entendo que aqui tem um princípio bíblico, que o nosso alimento espiritual tem que vir de Deus todas as manhãs. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei porque eu também tenho várias coisas para fazer, várias responsabilidades que às vezes vão engolir a nossa manhã. E eu sei que para quem tem filho também é difícil, porque principalmente quando é pequenininho, tem muitas necessidades já no início do dia. Mas existe uma recompensa em você buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar aquilo que você precisa para o seu dia. E não precisa ser muito tempo, gente. Uma coisa que às vezes eu sinto que a gente põe uma mão pesada em cima da gente mesmo é que a gente acha que Deus está ali com o relógio, com o raio na mão, esperando para ver, opa, fez só 15 minutos em vez de 20 de devocional e vai mandar o raio. Não é isso. Sabe? Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida e como a gente falou ontem, Jesus entende todos os nossos sofrimentos. A Bíblia fala que Jesus acordava antes de todo mundo acordar. Antes do sol nascer, para ele poder ter um tempo de oração. Porque ele sabia que a hora que todo mundo acordasse, ele ia começar a ser demandado por todo mundo. Ele sabia isso, fazia parte do ministério dele. Ele passava o dia inteiro cuidando das pessoas. Mas ele sabia que ele não ia conseguir fazer tudo o que ele tinha para fazer se ele não buscasse primeiro o tempo dele com Deus para ele ser renovado. Então, por isso tudo que a gente conversou aqui, eu entendi de Deus que a gente tinha que voltar a fazer as nossas lives de manhã. Então elas vão voltar a acontecer de manhã. E não se preocupe se acontecer de você não conseguir fazer o seu tempo de devocional de manhã. Deus não é carrasco. Ele não tá com o raio lá em cima pensando, hoje não fez devocional hoje cedo, vamos mandar maldição. Não é assim que funciona. Deus entende a nossa realidade. Então se aconteceu alguma coisa que naquela manhã você não conseguiu, tá tudo bem? No primeiro momento que você estiver livre, você vai lá e faz o seu tempo com Deus, sabe? Deus entende a nossa realidade. Mas a gente tem que tentar transformar os dias que a gente não consegue na exceção, não na regra.
Então a nossa regra tem que ser buscar ao Senhor todas as manhãs, fazer o nosso tempo com Deus todas as manhãs. Né? Pode ser que você queira dividir o seu tempo entre ler a Bíblia e orar como 2 momentos diferentes. Eu fiz isso por muitos anos e também funcionou. Mas ter o meu tempo de oração, sabe? O tempo de conversa com Deus de manhã, o tempo de encontrar nele as forças para tudo que a gente tem para lidar, é o mais importante. Sabe? Ainda que você queira fazer o seu tempo de estudo da palavra, por exemplo, à noite, porque você vai ter mais tempo, vai conseguir se concentrar melhor, tá tudo bem. Mas eu queria fazer um desafio de você tentar dedicar nem que seja 5 minutos antes de começar o seu dia a ter o seu tempo com Deus. Tá bom? Então, o nosso devocional foi sobre a gente ter o nosso coração como o coração de Maria, que é o que significa ter o coração como o coração de Maria é colocar Jesus em primeiro lugar antes de todos os nossos afazeres. E que a gente faça isso na prática. Que é, de fato, colocando ele como a primeira coisa do nosso dia, antes de todo o resto. Não apenas como uma coisa importante dentro do dia, mas a coisa mais importante. Agora me ajudem a pensar como que a gente vai escrever esse tema no nosso calendário de oração. Acho que a gente pode colocar que a gente vai orar pra gente aprender a ter o coração de Maria. Tá bom? Então está aqui. Se vocês tiverem uma definição melhor, a gente fica à vontade. O importante é a meditação. Estamos aqui com o nosso calendário. 9 dias. Estamos quase chegando no 10º dia, gente. Quando a gente fizer 2 semanas, a gente já tem que fazer uma festa, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Desculpe de novo a baixa energia. Estou cansada de novo. Também é um dos motivos pelos quais eu acho que vai ser legal a gente voltar a fazer de manhã. Então, as nossas lives vão voltar a acontecer de manhã, tá bom? Às 8. E elas vão ficar salvas aqui para quem precisa ver num segundo momento, não tem problema nenhum. Amei ter vocês aqui e vamos conversando lá nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!